Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Diário do Sono. Olá a todos, então, hoje nós estamos aqui, Zé Mauro, nessa nossa terceira temporada de vídeos do Diário do Sono para compartilhar algumas coisas muito importantes com vocês, não é mesmo? Muito legal. Essa temporada nós estamos mais organizados. Nós vamos ter, todos os vídeos terão informações e conteúdo, dúvidas de vocês, nossos internautas queridos, e uma dica ou uma curiosidade sobre o sono ao final, tá? Então não se esqueça, hoje ao final você vai ter uma curiosidade bacana sobre o sono. Então hoje nós vamos começar com a informação que vai ajudar muito você a entender como o sono funciona e aplicar isso no seu dia a dia para dormir melhor. O que nós vamos ver hoje, Zé Mauro? Nós vamos ver o motor 2 do sono. Então, se você está ligado aí no nosso canal, você lembra que no vídeo passado nós falamos sobre o motor 1 do sono, que é a pressão homeostática do sono. E hoje nós veremos o motor 2. Lembrando que a pressão homeostática do sono é aquele acúmulo de cansaço, de sonolência que vai acontecendo ao longo do dia, que quando chega bem intenso, bem forte ao final do dia, faz com que a gente consiga dormir, né? Esse é um dos motores. Tem mais um, né? Tem um que nós veremos nessa aula agora. Que a gente vai ver hoje. É o motor 2 do sono. Então, nós temos dois motores do sono. Então, aqui representados nesse slide. O motor 1, como o René disse, é a pressão homeostática do sono. E o motor 2 é o relógio biológico. O que acontece, René, quando esses dois motores estão alinhados, alinhadinhos, certinhos? Quando esses motores estão alinhados, o nosso sono ele vem mais consolidado, ele vem mais forte, né? A gente consegue ter uma noite de sono melhor. Sim, é isso mesmo. Então nós temos um dos tratamentos para a insônia é a gente alinhar esses dois motores. Mas primeiro você precisa conhecê-los, né? Então lembrando que a pressão homeostática do sono, ela tem a ver com o acúmulo de uma substância do nosso cérebro que se chama adenosina, né? Vai passando o dia e a gente vai acumulando adenosina, acumulando. Você está acordado ali, você está fazendo suas coisas, atividades, vai acumulando adenosina até que o sono acontece. Muito legal. Não é isso? Então esse acúmulo de adenosina é o motor 1 do sono. Isso. A gente viu na aula passada. Aí a pessoa dorme, vai diminuindo a concentração de adenosina, diminuindo, vai sendo limpada ali do nosso cérebro, do sistema nervoso, a gente acorda com bem pouquinho, né? Bem pouquinho, quase nada de adenosina, isso. Até que o ciclo se repete e a adenosina vai subindo de novo durante o dia. Exatamente. Muito bem, muito legal. É o motor 1 do sono. Isso. Lembrando que por que isso é importante? Porque se você ficar tirando sonecas durante o dia, ficar tempo demais na cama, você atrapalha esse motor 1 do sono e o que vai acontecer? Não acumula adenosina o suficiente para que você tenha um sono consolidado ao final do dia. Então dormir não é só deitar e dormir, não. Dormir também tem a ver com a parte diurna da sua vida. O tanto que você está acordado, o tanto de atividades que você faz de dia, ajuda você a dormir à noite. Né? Vai acumulando adenosina ali. Hoje veremos o motor 2 do sono, que é o relógio biológico. Interessante esse nome, né? Relógio biológico. Será então que a gente tem um reloginho na nossa cabeça, é isso? Uai, a gente pode dizer que tem. Já já você vai saber o nome dele. Então, aguarde. Agora vamos entender o relógio biológico com uma metáfora, uma comparação. Legal. Tá bom? Imagine que a gente está lá na Amazônia, uma cidade lá esquecida da Amazônia, longe de tudo, à beira de um daqueles rios lá, e lá não tem rede elétrica que vem de fora para abastecer a cidade. A cidade possui um gerador. Aqui está a foto desse gerador, né? Então, esse gerador ele é ligado à noite para gerar energia para aquela vila toda e de dia ele é desligado. Quem que faz esse trabalho, na nossa comparação aqui, é o seu José. O seu José está lá, tem anos, décadas, que chega 6 horas da tarde, ele liga o gerador, gera energia para toda a comunidade ali. E de manhã cedo, 6 horas da manhã, ele vai, desliga o gerador. Assim que funciona a geração de eletricidade nessa cidade fictícia lá da Amazônia, né? Então, certinho, né? Vai lá, 6 horas ele liga o gerador, gera energia, 6 da manhã ele desliga o gerador. Isso, tá lá, já tá certo. Quando ele não pode fazer isso, a esposa dele, tem a foto aqui da esposa dele, faz isso para ele. Então não tem jeito. Há décadas isso acontece, tá? Então, nosso corpo, também nós temos um seu Josézinho lá que liga, que liga o gerador do sono, né? Que liga o nosso relógio biológico para a gente ter o sono. Então, vamos conhecer esse seu Zé aí do cérebro. Do seu Zé. Aqui nós temos uma imagem de um cérebro cortado ao meio, né? Um rosto cortado ao meio, um cérebro, e tem uma seta ali que aponta para uma glândula especial que a gente tem quase no centro do cérebro, que se chama glândula pineal,
e ela secreta um hormônio muito famoso, muito conhecido aqui, que é a melatonina. Então a melatonina não tem jeito. Chegou de noite, ela começa a subir e de madrugada ela começa a descer, mais ou menos igual está mostrando no gráfico aqui. Então de dia ela está baixíssimo o nível dela, quase indetectável. Durante a noite esse nível vai aumentando, né? Lá pelas 6, 7 horas da noite começa a ser liberada a melatonina, mais umas 2, 3 horas depois está num pico de melatonina, é a hora que a gente tem mais sono, e aí durante a noite a melatonina, a concentração dela vai diminuindo até que de dia é praticamente indetectável. Esse é o nosso relógio biológico. Interessante, Zé Mauro. Então, o nosso relógio biológico, ele também acompanha esse ciclo dia e noite, né? Dia e noite, exatamente. E se o que a gente tem que fazer? A gente tem que, igual essa foto que a gente colocou aqui, de um mecânico, né? Ele alinhando o motor ali, a gente tem que alinhar o relógio biológico com a pressão homeostática do sono. Então, se você está atento aí ao vídeo, ao começo do vídeo agora, você viu que tanto a pressão homeostática do sono quanto o relógio biológico tem um movimento parecido, né? Que é uma curva. Então, você viu? A adenosina chega num pico e depois diminui. A melatonina chega num pico e diminui. Então, a gente regular os dois motores do sono é a gente fazer esses dois picos coincidirem. Exatamente. Né? A gente ter essa concentração de melatonina e de adenosina no corpo, mais ou menos na mesma hora, para que o sono seja mais forte. Traduzindo, seria assim: o bom é a gente estar cansado na hora de dormir. Isso. A gente está cansado no início da noite, que é a hora de dormir. Aí vão estar alinhados os dois motores do sono. Isso muito aí. Legal, né? Gostou do conhecimento de hoje? Ninguém vai responder, lógico. Gostou do conhecimento de hoje? Responda aí nos comentários. Sim, as pessoas vão responder. Agora vão responder. Então vamos passar para a parte 2 do nosso vídeo, que é perguntas. Perguntas. Vamos às perguntas de vocês. Começando com a Helena Cardoso. Olá, Helena. A Helena falou assim, olha, fiz o exame de polissonografia. Bom, é um exame ótimo. Legal. Ajuda demais a ver todas as fases do sono, a ver se você tem um problema que chama apneia do sono, entre outros problemas do sono. E aí ela falou exatamente isso. Ela foi diagnosticada com apneia do sono leve. Leve quer dizer entre 5 a 15 períodos de apneia durante a noite. Mas não quero usar o CPAP. Tomo meio comprimido de Zolpidem e consigo dormir a noite toda. Aí ela fala assim, ó, estou preocupada de ficar dependente da medicação e futuramente afetar minha memória. Qual a opinião de vocês? Obrigada, tenho 58 anos. É a Helena do Rio de Janeiro. Olá, então, Helena. Existem outras medidas, além do CPAP, também se for uma apneia leve, que você pode fazer para melhorar essa apneia do sono. Atividade física. O que a atividade física faz? Ela fortalece não só os músculos, mas também os músculos do pescoço, ficam mais rígidos. E aí você diminui a apneia que você tem, né? Evitar o álcool, que o álcool aumenta muito a apneia do sono, né? Evitar remédios para dormir. Ela fala do Zolpidem aqui que ela tá tomando, né? Mas no caso, o Zolpidem é o que menos afeta. Ele afeta menos a apneia do sono. Então, assim, dos males, o menor, tá? O Zolpidem não afeta tanto a apneia do sono quanto outros remédios. Então, evitar os outros remédios para dormir. O Zolpidem ainda é tolerável ali. O melhor é se dormir sem ele, né? Às vezes, um fonoaudiólogo vai te orientar exercícios com a língua, com a boca, para você fortalecer essa região e diminuir a apneia do sono. Às vezes, você vai num dentista, coloca algum aparelho que puxa um pouquinho sua língua para frente, os dentes e a língua vai junto, e aí você consegue melhorar a apneia do sono. Então, existem outras medidas, além do CPAP, que você pode fazer para dormir melhor e zerar essa apneia do sono, que está pequena, mas tem alguma repercussão para você aí. Isso. Então, nos casos de apneia leve, é possível ter outras medidas, né? Em alguns casos é o CPAP mesmo, né, Zé? É o CPAP. Quando é grave, né? Moderado ou grave, aí não tem jeito, é o CPAP. Mas a sua é leve, você pode tentar outras medidas. E ela fala do Zolpidem, né? Se ela continua tomando ou não, que ela fala assim, olha, toma o Zolpidem a noite toda, mas está preocupada de ficar dependente da medicação e futuramente afetar a memória. É melhor você tentar dormir sem o Zolpidem, converse com o seu médico lá, se existe outra alternativa para você fazer para dormir melhor sem o Zolpidem, tá? Que é uma medicação que geralmente é usada em períodos curtos, né? Isso. A indicação dele é para períodos curtos. Então, a questão, né, Luiz, é a gente conseguir dormir de maneira natural, né? O nosso corpo está preparado, você acabou de ver aqui no vídeo de hoje os
motores do sono. Então o nosso trabalho é, quanto mais a gente consegue alinhar de forma natural e tranquila esses motores do sono, mais a gente vai dormir bem, sem precisar desses tipos de recursos. Valeu. No vídeo da quetiapina, a Cimeia Costa falou assim, ó, tomo medicação e é horrível pra mim, tomo essa medicação e é horrível pra mim. Sinto tontura, dor de cabeça, moleza, entre outras coisas. Odeio essa medicação. Quero que meu médico troque, não aguento mais. Converse com ele, né? Realmente, apenas 50% das pessoas toleram o uso da quetiapina, né? Então converse com ele. Se for para insônia só, realmente você conversa com ele, ele vai querer tirar esse remédio de você. Agora, se for para outros transtornos, como esquizofrenia ou transtorno bipolar, aí realmente, ou depressão grave, aí você conversa com ele lá de novo para ele explicar por que você está tomando quetiapina e vai fazer uma avaliação de custo-benefício. Aí você está tendo esses problemas com a quetiapina, mas vai que está te ajudando, aí você não vai tirar o remédio. Mas se não está te ajudando e você está tendo esses problemas, aí é melhor conversar com ele para ele tirar esse seu remédio. Perfeito, Zé Mauro, muito legal. Bom. E aí, no vídeo, quando devo ir pra cama, a Lucimara disse o seguinte: boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Ou bom dia, né? Ou boa madrugada não. Madrugada, hora de tá dormindo, desliga esse vídeo aí. Vai dormir, isso. Vai ler alguma coisa. Exatamente. Olha, sofri muito nas primeiras semanas, mas houve uma melhora incrível. Sei que não será fácil ainda, é gradual. Não dá pra saber exatamente de qual ponto ela tá falando, né? Se ela começou nas primeiras semanas a dormir no horário certo, ou se ela tá tirando a medicação que a gente falou no vídeo. Ela fez alguma coisa que a gente falou aqui, parece que tá ajudando. Foi ruim no início, mas parece que tá ajudando. Então, galera, ó, o que a gente tá falando aqui às vezes pode ser ruim no início, é desconfortável, mudar comportamento não é fácil, mas siga o exemplo dela aqui, ó. Ela mudou o comportamento e tá melhorando. A gente lembra daquele gráfico do alicate, né, Zé Mauro? Isso. Que um gráfico assim, né? Essas medidas de, por exemplo, tomar medicações para dormir, elas ajudam bastante no começo, só que depois elas vão perdendo eficácia e depois elas podem piorar o sono, né? Piorar a arquitetura do sono, daí a gente acaba acordando cansado, o sono não fica tão profundo. Em contrapartida, esses exemplos que a gente traz aqui, né, de mudar hábitos, vai tirando a medicação, essas coisas que acabam sendo mais difíceis, elas começam mais difíceis, é desagradável, é desconfortável, só que com o tempo elas sobem e aumentam a eficiência, né? Então, fica assim, ó, remédio e medidas, né? Como se fosse um alicate. Não desista no primeiro dia. Tentei isso uma vez, doutor, não deu certo, parei. Não, são alguns dias, algumas noites você vai tentar, ou várias noites você vai ver, não, realmente o negócio é bom, vale a pena fazer isso. E vamos mais um, então? Vamos embora para nossa dica. Ó, nós temos uma dica legal agora. Aguarde a dica. Sandrinha falou assim, olha, eu faço uso do Zolpidem há quase 2 meses para substituir o alprazolam. Essa noite aconteceu que eu não conseguia pegar logo no sono. Uma amiga minha disse que eu fiz uma ligação para ela, fiquei conversando com a voz estranha. Ai, meu Deus. Alô, pessoa amiga dela tá falando assim: alô, tá de noite. Pessoal, acho que eu sou um zumbi, um fantasma. Acho que aquelas ligações a pessoa tá possuída, né? Do outro mundo. Estou aqui te ligando para dizer que eu gosto muito de você. Esse caso é quando a pessoa tá bêbada, né? Fala com essa voz, eu gosto muito de você, eu te amo. O espírito tá vindo aqui, ele empossou a minha amiga aqui, deixa eu ir lá correndo salvar ela. Ela falou que fez ligação pra ela e ficou conversando com a voz estranha. Mas no dia seguinte eu não me lembrava de mais nada. Depois que ela falou, perguntou como eu tava, mas eu não me lembrava de mais nada. É isso mesmo. O que acontece com o remédio, né? A gente tem uma amnésia, faz coisas que a gente não queria fazer, ou nem se lembra daquilo, né? Então é um efeito colateral relativamente comum do Zolpidem. Então vamos agora ao nosso comentário, ou dica, ou curiosidade. Na verdade é uma curiosidade sobre o sono, né? É uma curiosidade que é super importante, não é agradável. Não é agradável. Mas é muito importante para a vida de todo mundo. Você acha que dirigir e beber não combina? De fato, não combina. De forma alguma. Não combina. Você acha que usar droga e dirigir combina? De jeito nenhum. Não combina. Agora, dirigir com sono causa muito mais acidentes do que os acidentes causados por dirigir e álcool e dirigir e usando droga. Isso, coisa, né? Isso é o que disse uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, né? Sim. Que viu que até
42% dos acidentes de trânsito são causados ou relacionados com o sono. Olha. E 18% são causados por fadiga, ou seja, 60% dos acidentes de trânsito tem o cansaço ou o sono envolvido. 60%. Você sabe que você está evitando acidentes de trânsito nesse canal aqui. É verdade. E você sabe que você também Eu tá, também né? estou evitando. De 42 já vai cair para 41. Então assista esse vídeo, gente. Realmente é importante. Fique no nosso canal. Aprenda a dormir bem, né? As pessoas têm que pegar um carro, e você vai dirigir no outro dia, não dormiu bem. Quando vê, você está com sono, tem um acidente. Então aqui no nosso canal você vai descobrir maneiras de dormir melhor, tá? Então realmente é bem triste, né? Isso é muito sério, né, Zé Mauro? Porque a pessoa às vezes acha que, ah não, eu consigo porque eu sou forte. Não, eu dou conta de dirigir. Eu tô com sono aqui, mas eu tomo um café. Eu tô com sono aqui, mas eu dou um jeito. E nessa mesma pesquisa mostrou que até 50% dos motoristas já disseram que dirigiram com sono. Olha a gravidade que é isso. Porque quando você está com sono, né? Você está na estrada, você está dirigindo, você vai relaxando, relaxando. E aí é muito comum as pessoas darem aquela pescadinha. Vamos falar, ó, tem uma pescadinha aqui. Essas pescadinhas são perigosíssimas. Perigosíssimas. Bate o carro. Bate o carro. Às vezes a gente acha que deu uma pescadinha. Por exemplo, quando você está dormindo, você acha que você deu uma pescadinha, mas quando você vê, passou muito tempo. Né? A gente percebe isso no sono. No volante, isso é extremamente perigoso. Então, quando você estiver na estrada, se tiver a infelicidade de passar do lado de um acidente, saiba que a chance enorme daquele acidente ter sido causado por um sono ruim, uma insônia, um problema de cansaço, né? Isso. Então, segurança em primeiro lugar. Se está com sonolência demais, não pegue ao volante, não pegue no volante, né? Não vai dirigir. Já está no meio da estrada e está com muito sono, pare em algum lugar, algum posto. Cuide de você, da sua segurança, da segurança das pessoas que você ama e das pessoas que você não conhece também. Né? Tá. Gente, um grande abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.